Bem-vindos a mais um Expressinho, aquele papo rápido que a gente gosta. E vamos lá então, conforme prometido, hoje é dia de falar da primeira regra da série Cosmos, que a gente contou lá. Se você não sabe do que a gente está falando, volta aí um episódio. Tem um episódio curtinho, só apresentando as 5 regras da série Cosmos e como a gente vai destrinchar cada uma delas daqui para frente em uma série, uma minissérie especial de 5 episódios, com o primeiro 6, mas vocês entenderam. Vamos lá. Primeira regra da série Cosmos. Questione, desafie, questione autoridade. Nenhuma ideia é verdade só porque alguém diz que é, incluindo a mim. Tá legal. Então vamos lá. Vamos pegar essa regra e trazer ela para o nosso meio profissional, tá? A gente não vai fazer aqui uma análise puramente de âmbito científico, que não é, não tenho nem conhecimento para falar disso. A gente vai trazer essa regra para o meio profissional. O que que é questionar ou desafiar a autoridade? Não estou dizendo para ninguém aqui sair xingando líderes de equipe, ou chefes, ou gente na rua. Não é nada disso. Ah, como que a gente questiona a autoridade de forma eficiente? Quais são os meios mais comuns de autoridade duvidosa no meio profissional? Talvez quando alguém levanta a voz no meio de uma discussão meio acalorada. Levantar a voz é um sinal de irritação. Irritação é um sinal de frustração. E muitas vezes é um fim da linha com relação aos recursos que eu tenho para participar daquela discussão. Então, levantar a voz e usar uma autoridade exacerbada é o que me resta de recurso. Isso, lógico, tem os seus efeitos colaterais. Dar uma carteirada é um uso de autoridade duvidoso. Quando alguém levanta a voz, junto com levantar a voz, né? Levanta a voz e fala assim: mas eu tenho 78 anos de experiência nesse ramo, eu sei o que eu estou falando, isso nunca vai dar certo. Todo mundo já ouviu isso pelo menos uma vez na vida. E aí, eu sei que o profissional vaza um pouco para o pessoal também, e a gente ouve isso em vários lugares diferentes. Mas o que que tem de escondido por trás dessa informação? E aí é importante a gente entender como que a gente questiona a autoridade de forma eficiente. Esses são 2 exemplos, a gente tem muitos outros por aí, né, no nosso meio de trabalho e no ambiente profissional como um todo, no ambiente escolar, acadêmico. Como que a gente questiona isso? Vamos lá. Essa regra número 1, ela é automaticamente um desafio de ego. E como que a gente, quando eu incluo a mim nessa posição, né? Quando eu coloco uma ideia, coloco minha autoridade sobre ela como uma pedra e falo essa ideia é verdade, mas eu não tenho o embasamento ou as evidências suficientes para comprovar que aquilo é verdade, como é que eu questiono a mim mesmo? Então, eu vou deixar aqui para vocês 3 desafios de como utilizar a regra número 1 da série Cosmos. Vamos lá. O primeiro desafio é: desafie ego e desafie status quo. Se eu tenho exemplos de autoridade exacerbada ou duvidosa durante uma discussão de ideia ou criação de algo, pode ser um escopo de projeto, pode ser uma investigação de causa raiz com o time da qualidade para poder resolver um problema, ou pode ser um grupo de melhoria contínua na minha empresa que está procurando ser mais eficiente de forma com os nossos custos, ou como a gente roda alguns processos, ou como a gente toca projetos, ou cota coisas para o cliente, ou etc. Eu estou tentando criar algo novo, e para isso eu preciso coletar ideias.
Então, desafiar ego, desafiar autoridade é bastante importante para poder tirar esses ruídos do caminho e então coletar informação útil. Ego não ajuda a construir ideias novas. O mesmo se aplica a status quo. Se a gente quer sair do ponto A e chegar ao ponto B, eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso criar movimento, né? No conceito mais básico dessa ideia. Eu preciso sair do ponto A e chegar no B. Eu preciso criar alguma coisa que nos tire da inércia que a gente está hoje. E para isso, ideias são importantes. Desafie. Segundo desafio. Desafie voz alta e carteiradas. Eu comentei no comecinho agora, né? Mas mantenha isso sempre em mente. A voz alta, ela é um recurso comportamental para inibir ou causar algum tipo qual é a palavra? Eu tô num branco agora. Intimidação é a palavra. Para causar algum tipo de intimidação nos ouvintes. Então, aquela pessoa está se exaltando, quer dizer que ela deve ter algum fundo de verdade ali, ou ela está se frustrando ou se irritando, e aquilo é um mecanismo, ao mesmo tempo, de ataque e defesa. A voz alta não é um bom mecanismo de comunicação. Ela introduz ruído na comunicação produtiva. Ela introduz medo, receio, ameaça, mesmo que de forma indireta. Então desafie a voz alta. Não é porque alguém levantou a voz na reunião que aquilo que ela está falando é verdade. Responder de voz alta, responder com voz alta, também não é uma boa ferramenta. Quando alguém levanta a voz, espera essa pessoa acabar. De forma específica, questione alguns pontos do discurso dela. Evite o genérico, escape do genérico. Afirmações genéricas não levam a lugar nenhum. Elas só criam mais ruído. Então é importante, lembra lá das metas SMART. Tem um programa nosso aí com a galera do MP Learning, só falando de definição de objetivos, do SMART, objetivos específicos. Vai lá escutar. Então é uma boa dica de usar aqui. E carteirada é uma ferramenta muito parecida. Quando alguém dá uma carteirada, eu tenho 50 anos de experiência, ou trabalhei em 15 projetos já com o mesmo problema, ou eu já vi isso antes em 5 empresas diferentes. Contexto é a palavra que a gente precisa aqui. Não importa que eu já passei por esse problema, exatamente esse problema, 10 anos atrás. Isso não quer dizer que a solução buscada no passado não funcione agora, ou que uma solução nova não vai resolver um problema antigo. O tempo passou, a tecnologia mudou, as mentalidades mudaram, profissões novas foram criadas. O problema que existia uma década atrás talvez não seja tão grande mais hoje em dia, ou tão difícil de resolver. Busque o contexto ideal, mas sempre que houver uma reação como as que eu mencionei aqui, voz alta, carteirada ou outras parecidas, essa pessoa está criando um mecanismo de defesa, porque ela está ficando meio sem saída, sem recursos, se sentindo ameaçada de alguma forma. Então, a nossa função é, ok, como é que eu extraio como é que eu extraio informações eficientes dessa pessoa? Olhando para mim, introspectivamente agora, existe uma decisão a ser feita. Eu tenho duas opções. A minha postura, ela é, eu quero ser o dono da verdade aqui, e isso causa bloqueio e cria uma parede entre mim e a pessoa, e não importa o que ela fala, está dizendo a minha verdade, ela está dizendo a dela. Isso não provoca discussão eficiente, isso provoca distância. Ou eu quero extrair informações dessa pessoa para poder criar um escopo melhor do que eu quero tentar construir. E aí as ferramentas são as perguntas clássicas, né? Tá bom, mas o porquê isso aconteceu? Como isso não funciona mais? Quais opções nós temos hoje em dia que não tínhamos no passado? Para que não vale um estudo aí, criar um experimento? Então, saiba como reagir a essas situações também. Questione sempre de forma educada e entendendo o contexto e a situação onde aquela pessoa está. Terceiro desafio: desafie a si mesmo. Se permita estar errado. Eu sei o quanto isso é difícil. Estar errado nos abre a porta para julgamento. E julgamento nos leva a uma série de receios que a gente carrega a vida inteira, desde os tempos da escola. É assim que falar em público funciona, né? A gente tem medo de falar em público porque as pessoas estão observando, logo tem julgamento. Mas eu garanto que se você se permitir estar errado,
E eu vou dar algumas dicas aqui de como fazer isso. Nosso conhecimento ele cresce muito, de forma muito mais fácil e também cria empatia com outras pessoas. Assim como uma das regras cita de que grandes mentes do passado já estiveram erradas porque são humanas e faz parte. A gente vai estar errado. A diferença é o que a gente decide fazer com isso. Eu me sinto errado, logo envergonhado e paro de fazer o que eu estou fazendo. Ou eu estou errado, logo deixa eu procurar um outro experimento para tentar corrigir e descobrir como é que eu saio dessa posição e criar um conhecimento novo. Como que eu posso me permitir estar errado no meio profissional? Primeira dica: numa reunião, tem lá 30, 40 pessoas, times de diversas áreas diferentes, talvez até o cliente está no meio. Eu estou passando uma atualização, dando um follow-up, um feedback de uma ação que tinha lá na nossa lista de tarefas. Em todos os ramos hoje em dia, é até redundante falar que a gente trabalha em empresas de rápida mudança, né? Ou como normalmente vem lá nas propostas de emprego, fast-paced environment. Isso é até comum em todo lugar hoje. Então as coisas mudam de uma hora para outra, de um dia para o outro, é muito dinâmico. Então, muito provavelmente, o status que eu passe agora, daqui a meia hora ele vai mudar, ou talvez ele mudou uma hora atrás. Eu já não tenho informação, não deu tempo de coletar antes da reunião. Então, acabei a minha atualização, e agora eu falo assim, ao final da minha apresentação. Galera, para o time que está ouvindo aí, faltou alguma coisa? Eu disse alguma coisa errada que por acaso já mudou? Por favor, fiquem à vontade para me corrigir. Essa frase bastante simples, ela abre uma porta e convida as pessoas da sua equipe, seus times de especialistas, a também falarem. Porque se eu falei alguma coisa errada e alguém ouviu, a primeira reação da pessoa é: putz, tem 40 pessoas aqui, eu não vou falar nada porque senão ele vai passar vergonha. Ou, se eu não sou uma pessoa muito receptiva, a pessoa me corrige e eu já, de cara, crio um conflito. Falo assim: que absurdo você me corrigindo na reunião na frente de todo mundo. E por medo de conflito, a pessoa pode não falar. Não importa qual o motivo, eu perdi aquela informação. Então, a partir do momento que eu falo isso e convido a todos a me corrigirem, falo: galera, eu posso estar errado. Por favor, me corrijam ou digam o que está faltando. O time se sente mais confortável. Ele vem e te suporta, te corrige, e com o tempo você cria uma cultura onde as pessoas te automaticamente corrigem, interrompem na hora correta de entrar ali no assunto e falam: ó, só para avisar rapidinho, isso aqui mudou, tá? Não é mais assim, é assado. Valeu, obrigado pela informação. E isso é extremamente útil. Então, se permita estar errado. Não é porque a ideia veio de mim que ela está certa. Isso às vezes dói, porque nos leva a desafiar próprias crenças, próprios valores, e a gente tem que ter essa abertura. Se a gente quer buscar o que é realmente a verdade, ou o que é a verdade mais eficiente para poder construir alguma coisa, a ideia mais eficiente, mais criativa, etc., essas aberturas têm que acontecer. Legal? Então, essa foi apenas a primeira regra que a gente vai discutir aqui da série Cosmos. A gente falou hoje da regra número um, lembrando, é a regra de questione a autoridade. Nenhuma ideia é verdade só porque alguém diz que é, incluindo a mim. Faça os desafios, deixa aí nos comentários pra gente se você tem alguma experiência com esses desafios, com essa regra, se você gosta da série Cosmos, o que seja. Manda pra gente uma mensagem. O e-mail tá aqui. Contata a gente. O Samuca e eu, a gente gosta de receber e-mail da galera. A gente responde, hein? Prometo que a gente responde. Ah, e a gente volta logo mais com a segunda regra da série Cosmos. Legal? Um abraço, pessoal. Se cuidem.